pessoal, tudo bem? Olha, o tema do vídeo de hoje vai ser sobre assistência nutricional infantil. Esse é um universo muito complexo, envolve muitas questões, inclusive familiares, né? Que normalmente na consulta a gente acaba avaliando cada caso, mas eu vou trazer para vocês aqui 3 principais dicas que eu costumo dar para a maioria dos pacientes pediátricos. Gente, a primeira dica é engajamento dos responsáveis. Os responsáveis têm que estar engajados no processo de assistência de acompanhamento nutricional, ok? Bom, a criança ela não vai ao mercado sozinha para comprar o biscoito recheado. A criança ela não vai, por exemplo, ao shopping para comprar um fast food do final de semana, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência da importância do processo de educação nutricional para aquele público, para aquela criança. E aí o responsável ele tem total autonomia para decidir o que a criança vai comer ou não. Como eu já botei aqui no perfil, é super importante que não exista nenhum tipo de recompensa envolvendo alimentação para as crianças. Então, por exemplo, tirou uma nota boa na escola, não chorou por tal coisa, toma um doce, toma um biscoito, toma uma pizza. Isso não é legal de ser feito, tudo bem? Essa é a principal dica. Lembrando que para essas dicas, gente, a gente acaba flexibilizando, né, de acordo com o quadro clínico que a criança apresenta e de acordo também com a faixa etária dela. Então, assim, crianças mais velhinhas, a parte positiva, o ponto positivo é que pelo menos, eu acabo direcionando algumas questões diretamente para ela, porque ela já tem discernimento, né, ela já consegue entender o que é importante para ela ou não. Mas o ponto negativo é que normalmente elas são mais resistentes, principalmente dependendo do padrão alimentar que elas têm até aquela faixa etária, ok? Então, assim, quanto mais cedo a criança iniciar no acompanhamento na assistência nutricional, melhor é para ela aceitar qualquer tipo de alimentação e para ela ser mais aberta a mudanças, ok? Bom, a segunda dica que eu queria dar para vocês é cozinha terapia, lembra que a gente fala bastante para adulto? Tentem colocar a criança nesse processo. Então, a gente utiliza muito isso, por exemplo, na creche, né? Vou dar um exemplo para vocês da última oficina de bolo vegano. É pão de queijo vegano que a gente fez. Então, foi um pão de queijo com base de batata doce que levou chia, ou seja, aqueles pontinhos pretos, né? Então, se eu só entregasse para a criança aquela preparação já pronta, gente, provavelmente eu teria uma resistência muito grande dessas crianças. E o que normalmente a gente fez? O que normalmente a gente faz, desculpem, a gente coloca a criança para colocar a mão na massa, né? Então, olha, aqui tá a massa, mistura a massa, faz a bolinha, porque na hora de você oferecer, você vai falar, poxa, lembra da bolinha que você montou? É essa aqui, ó, você vai comer? Então isso ajuda muito. Eu tô falando do pão de queijo, mas pode ser um simples sanduíche, pode ser qualquer tipo de suco, pode ser qualquer preparação que a criança ela tenha maturidade, né, e consiga te ajudar de alguma forma. Tudo bem? Esse é um ponto que ajuda muito. E a terceira dica que eu queria deixar hoje para vocês aqui seria para você não cortar completamente o alimento da rotina da criança se ela falar de primeira que não gosta. Normalmente tem alguns autores que falam aí que a gente tem que ofertar para a criança mais de 10 vezes o mesmo alimento para a gente conseguir falar com certeza que ela gosta daquele alimento ou que ela não gosta. Ok? Então esse é um ponto também super importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cenoura. Então se a criança consumiu uma cenoura cozida e não gostou, tenta uma cenoura ralada, tenta uma pastinha de ricota com cenoura, tenta uma panqueca de cenoura, tenta um suco levando cenoura, tenta purê de cenoura. A gente tem diversas preparações que podemos fazer com um único alimento. E isso ajuda muito nesse processo da criança realmente se adaptar a esse novo paladar. Ok? Bom, gente, essas foram as dicas principais. Eu espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo.